Graças ao nosso bom Deus, nós chegamos ao final de mais uma semana, reunidos aqui no canal Em Família, estudando a palavra do Senhor através do guia da lição da Escola Sabatina. Nós damos as boas-vindas a você que se une a nós mais uma vez para hoje, sexta-feira, 15 de março, darmos continuidade ao nosso estudo com a recapitulação da lição. Nós vamos recapitular hoje a lição 11, que tem o título Anseio por Deus em Sião. Uma lição que nos trouxe muita esperança, assuntos muito pertinentes, atuais inclusive, um tema muito atual para os nossos dias, e nós esperamos que você se una a nós nessa recapitulação, deixando seus comentários, participando da nossa classe, curtindo esse vídeo, não se esqueça, é muito importante, verificando aí sua inscrição, você que é novo no canal, está chegando agora, se gostar, faça a sua inscrição também e compartilhe com seus amigos. Nós queremos lembrá-los também do projeto Ore Comigo, que nós mantemos aqui no canal. Através dos comentários, você pode deixar seus pedidos de orações, seus agradecimentos, e todos nós que estamos envolvidos nesse projeto, estudando a palavra de Deus, vamos estar orando uns pelos outros. Nesta semana, nós estudamos Anseio por Deus em Sião, e esse tema trouxe o verso para memorizar no estudo de sábado. E nós lemos juntos assim, Salmo 84, versículo 2. Vamos ler juntos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então nós tivemos aqui nessa semana a partir desse verso, para memorizar um tema muito importante da adoração a Deus no seu lugar escolhido. Antes de nós partirmos para a nossa recapitulação, para o resumo dessa semana, vamos orar juntos para que Deus conduza esse estudo. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos porque Tu és maravilhoso, nos guiou até aqui, nos protegeu e nos concede a graça de estarmos juntos estudando a Tua palavra. Nos abençoa nesta recapitulação, com a presença do Santo Espírito, o entendimento que precisamos. Te oramos em nome de Jesus. Amém. No estudo deste sábado, nós tivemos a introdução do assunto dessa semana, que foi Anseio por Deus em Sião. E aqui no sábado nós começamos a estudar sobre os cânticos de Sião. Ou seja, foi nos apresentado vários salmos exaltando o Monte Sião, a morada de Deus, exaltando o próprio Deus na sua morada. A lição colocou aqui para nós que vários desses salmos louvam os méritos da casa do Senhor e expressam um amor pelo santuário. Então nós entendemos aqui que a morada de Deus, o Monte Sião, tinha uma representação muito importante para o povo de Israel, e nós tiramos bastante lições para nós também. Nós vamos entender isso no decorrer do nosso estudo. A lição disse mais que muitos desses salmos provavelmente foram escritos pelos filhos de Corá, que eram pessoas que trabalhavam diretamente no templo do Senhor ali, muitos como músico, por exemplo. E no estudo desse sábado, nós tivemos a oportunidade de entender qual era a importância do Monte Sião. Por que ele era tão importante? Nós vimos que ele era importante porque era o lugar da presença de Deus. Foi ali no Monte Sião que Deus escolheu para que fosse realizado o serviço de adoração a Deus. Ali foi construída uma cidade, ali foi construído o templo, e ali as pessoas chegavam peregrinando de outras partes para adorar a Deus, para aprender de Deus através do serviço que era realizado no santuário. Então, assim como em Israel no passado, a adoração só tem significado pela presença de Deus, seja nas nossas igrejas hoje ou em qualquer outro local, é a presença de Deus que torna um lugar de bênção, um lugar de salvação. Muito bem, e na sequência do nosso estudo, nós podemos ver que ao longo do tempo, o nome Sião foi tendo um uso comum ali, tanto para o monte, quanto para a cidade, o templo, né? Muitas vezes essa referência ela é usada para alguma dessas localizações.
E nós vamos ver isso ao longo da semana no nosso estudo. O estudo desse sábado terminou nos dizendo que toda a terra pertence a Deus. Então Deus não está restrito geograficamente. Ele não está limitado a uma localidade, a um monte, a um templo, seja qual for a localidade. As bênçãos de Deus ultrapassam as barreiras geográficas e chegam até os confins da terra. No estudo desse domingo, nós tivemos a oportunidade de estudar e ver que o salmista tinha muita expectativa em seu coração. Diz o texto: o salmista suspira e desfalece pela casa de Deus. Não era a casa pela casa, mas era o local da presença de Deus, onde ele poderia se encontrar com Deus e, a partir dessa experiência, estar para sempre com Deus, estar perto de Deus. Ali ele podia desfrutar da bondade de Deus, contemplar a beleza do Senhor e, enfim, receber as bênçãos de Deus. Uma experiência fantástica para nós hoje. Precisamos estar na presença de Deus em quaisquer circunstância, em qualquer local. Nós seguimos, né, no Salmo 84, que foi o texto base do nosso estudo desse dia, e nós vimos a felicidade do salmista expressa nesse salmo pelo relacionamento que ele tinha com Deus. E ele expressou isso de várias maneiras, né? Louvando o nome de Deus, confiando nesse Deus, né? E esperando na sua proteção. E a lição disse mais: o santuário, do qual foi fruto do nosso estudo, era o local onde o salmista e todas as pessoas vinham para cultivar esse relacionamento com Deus e com os demais crentes. E assim, a presença de Deus ali nesse santuário, a lição coloca aqui que era um vislumbre, né? Um vislumbre do reino glorioso de Deus, um sabor da vida eterna. Ou seja, era um pouquinho que o salmista e os outros adoradores poderiam experimentar na presença de Deus. Muito legal. E na sequência desse estudo do Salmo 84, né, a lição dividiu aqui em duas partes esse salmo, nós vamos ver que a autora identificou 3 grupos, pelo menos, que são alcançados pelas bênçãos desse lugar. Né? Ela vai dizer que as bênçãos de Deus irradiam do santuário. E nós podemos identificar esses 3 grupos: os que serviam ali, os peregrinos que estavam a caminho do santuário, e finalmente chegando até os confins da terra. Ou seja, as bênçãos daquele lugar irradiam para todos os crentes, em quaisquer lugar que eles estejam. E a lição terminou trazendo a compreensão, porque nem todas as pessoas poderiam estar fisicamente ali no templo. Mas assim como o sol alcança todas as pessoas em toda parte do mundo, Deus, com o seu amor, com sua graça, com suas bênçãos, pode abençoar todas as pessoas, independentemente de onde elas estejam fisicamente. Nessa segunda-feira, nós tivemos a oportunidade de estudar o Salmo 122, um salmo que fala e expressa a emoção dos peregrinos que iam de várias partes de Israel, 3 vezes ao ano, a Jerusalém celebrar as 3 festas comemorativas de Atos, do passado dele. E era um momento de alegria, um momento de encontro, um momento de celebração. E eles iam ali e podiam orar pela paz de Jerusalém. Era um momento muito importante na vida do israelita e que eles faziam isso, e isso tinha todo um significado, tinha toda uma formalidade e também produzia um fruto na vida dele, na experiência espiritual dele, de maneira muito positiva. O nosso estudo mostrou que Jerusalém era o centro da vida do povo, né? Tudo girava em torno da cidade ali. E a lição coloca por 2 motivos. Um, porque ali estava o testemunho de Israel, e ela vai explicar, né, que esse testemunho de Israel se referia ao tabernáculo do testemunho. E também porque havia os tronos de justiça. A lição nos colocou que esses tronos de justiça
era a justiça, que era o sistema judicial que era realizado ali na cidade de Jerusalém. Então, o povo ia à cidade em busca disso, né? Tanto da justiça para as suas causas, como também para o perdão dos seus pecados e tudo que envolvia ali todo o cerimonial. Exatamente. Ao estudar esse tema, né, o tema do estudo de segunda-feira é Ore pela paz de Jerusalém. Nós vemos que, como Alexandre disse, Jerusalém era o centro da vida dessas pessoas, né, da fé, da vida desses peregrinos. E ao orar pela paz em Jerusalém, eles tinham a oportunidade de se unir como povo, como nação, né, mesmo morando em lugares longe, separados. Ao se reunirem em Jerusalém e orar pela paz de Jerusalém, eles tinham a oportunidade de viver em união. Dessa forma, orar pela paz de Jerusalém, ele era um apelo para que o povo vivesse em paz com Deus e uns com os outros. E ao viver em união dessa forma, a cidade, Jerusalém, prosperaria. O povo teria prosperidade. O estudo também nos mostrou que o Salmo, né, nesse Salmo 122, é um apelo também para que o povo orasse pela comunidade, né? E é um apelo a nós hoje também, possamos orar um pelos outros, né? Porque a lição colocou aqui que somente nós unidos, um povo forte, vai ter condições de proclamar a mensagem de salvação para as outras pessoas. E no estudo dessa terça-feira, nós tivemos a oportunidade de ver o Salmo 87. É um salmo que foi lido, trouxe muitas lições, e é um salmo que celebra Sião como a cidade de Deus, a cidade amada por Deus. E nós vimos que essa cidade é tão amada por Deus porque nela estava o templo do Senhor, o centro da adoração, da verdadeira adoração ao Deus Criador. E um outro ponto que ficou muito correto, muito claro para nós no estudo, é que, como adoradores, Deus nos instrui a adorar em um lugar e da maneira como Ele quer que nós adoramos. Isso é um ponto que foi muito alto no nosso estudo e que nós devemos obedecer. Outro aspecto que nós identificamos também no Salmo 87, né, que é o salmo base aqui do nosso estudo deste dia, foi que dito que as nações elas eram atraídas para Sião, né? E a autora desenvolveu esse assunto conosco, nos mostrando que esse era o objetivo de Deus, né? Para que as outras nações também usufruíssem da graça, da salvação, do evangelho de Jesus Cristo. Isso ficou bem claro quando nós estudamos sobre o nascimento espiritual dessas nações, né? O Salmo 87 traz essa referência, que as nações nascem em Sião, fazendo uma referência à conversão dessas pessoas, desses povos. Isso trouxe essa lição para nós. Na igreja de hoje, judeus e gentios são chamados a adorar esse Deus que fez de tudo pela nossa salvação. A lição conclui o estudo desse dia falando que em Cristo Jesus, na redenção por meio de Cristo, judeus e gentios se unem na igreja para adorar esse Deus. No estudo desta quarta-feira, nós pudemos ver e aprender através do estudo do Salmo 46. Essa análise, essa leitura, nos levou a enxergar ali várias expressões que são usadas pelo salmista, fazendo referências, né, a desastres naturais, a fúria da natureza, expressando, né, representando as guerras, a confusão, o caos em que o mundo se encontra. No Salmo 46, o início de tudo é um panorama ali, uma descrição vívida, como diz a lição, desse caos, dessas guerras que imperam no mundo. Uma lição muito importante que nós tiramos desse salmo é que esse caos é fruto da experiência humana de não conhecer a Deus, de ser ignorante a respeito de Deus e de viver uma vida afastada de Deus. Mas existe uma parte que reconhece a Deus. Isso existiu em todas as épocas, inclusive na época do dilúvio, por exemplo, e nós hoje também nós conhecemos a Deus.
E a autora da lição trouxe a concepção, o pensamento de que, para as pessoas que conhecem a Deus, mesmo em meio a esse caos, existe esperança, existe segurança, existe a certeza de que não estão sozinhas e de que um futuro de paz e de alegria as espera. Nós vimos também, né, que no Salmo 46, o salmista coloca que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, né? O Senhor é a fonte de toda a paz, de toda a segurança para Sião. Inclusive, nos dado um destaque aqui do verso 3, que começa com a expressão ainda que. Ou seja, apesar de todo esse caos, de toda a guerra, de todo o conflito, os filhos de Deus podem encontrar em Deus o refúgio e a segurança. Nós também tivemos o esclarecimento que a paz, o resultado da paz, não é a ausência de conflitos, mas é um dom que Deus dá aos filhos dele que confiam nele, que fazem dele o seu refúgio. No finalzinho desse estudo, na conclusão dessa lição, nós podemos ver que a situação em que o mundo se encontra não agrada a Deus, ele se desagrada. E que haverá um momento em que a palavra poderosa dele, que criou todas as coisas, irá dissolver a terra. Essa expressão aparece no versículo 6 do Salmo 46. Mas nós estudamos também, vimos que dissolver, essa destruição, não é símbolo de fim, não é símbolo de acabar com tudo, mas de renovar as coisas, de recriar. É símbolo de recriação. Na lição dessa quinta-feira, nós estudamos o tema inabalável como o Monte Sião. E a autora da lição começou a desenvolver o pensamento que os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, inabalável, símbolo da confiança, da segurança, da resistência. Isso mostrando que, mesmo quando nós não entendemos, Deus está conosco. É um símbolo da proteção de Deus. Deus protege o seu povo. E o salmista ele vai usar uma imagem da geografia de Jerusalém, cercada pelos montes, ali cercando o templo e a cidade, para mostrar que Deus cerca o seu povo com proteção inabalável. E a experiência do povo com Deus dá a nós a segurança, a certeza que mesmo quando não entendemos, passamos por dificuldade, temos a certeza da proteção de Deus. Isso é uma mensagem muito confortante para todos nós. Isso mesmo. E na continuidade desse estudo, dessa quinta-feira, nós tivemos a oportunidade de ver, através ali da exploração, né, do Salmo 125, que os que são fiéis a Deus, os justos, podem ser tentados, eventualmente, a olhar para o lado, a olhar a prosperidade momentânea dos ímpios, a querer imitar o comportamento dos ímpios, dos que não servem a Deus, por causa da sua prosperidade. A lição continua dizendo o seguinte: o Senhor é justo e julgará os que permanecerem em rebelião e não se arrependerem dos seus pecados. Trazendo aí a imagem do juízo, né, que Deus trará sobre todas as coisas. Por isso, os justos, os tementes a Deus, são convidados a permanecer fiéis, a permanecer inabaláveis como o Monte Sião. Então foi esse o chamado que nos foi feito na lição de quinta-feira, né? A permanecermos fiéis com a fé inabalável nesse Deus. Mesmo que às vezes nós não compreendamos as provações da vida, as dificuldades que nós enfrentamos. E a lição ela finalizou com uma citação aqui do livro Caminho a Cristo, muito interessante, nós lemos, e a autora nos diz que a nossa mente é finita. Muitas coisas nós não compreendemos, mas na palavra de Deus, Deus nos deixa provas suficientes do seu caráter divino, e nós podemos confiar nesse Deus, mesmo que às vezes não compreendamos algumas coisas. Então, que essa possa ser a nossa realidade, possamos colocar a nossa confiança nesse Deus da nossa salvação.